Fala, galera! Fala, galera! Eu sou o Christian. Eu sou o Richard. Como vocês podem ver, a gente está começando um canal, que nós não temos o nome ainda, né? Na verdade a gente tem, mas a gente quer saber de vocês, o nome que vocês querem. E a gente vai falar assuntos aleatórios sobre futebol. Aleatórios não, bem programados, diga-se de passagem. Ó o Neto, já inventou o Neto aí já. Diga-se de passagem. Vocês estão de sacanagem, vocês estão de sacanagem. De sacanagem, meu! Seus pés de rato! Você viu o mini crack Neto lá? Vi. Da hora, né? Vi, né, mano? Foi... Demais, demais. Tá, então, a gente vai falar sobre o Corinthians primeiro, Christian? Vamos falar sobre o Corinthians. Tá, o que tem esse time podre seu aí? O que vai acontecer com ele? Cara, eu acho que vai ter uma vitória. Eu acho que a gente vai ganhar um Qual que é a jogo. competição que ele vai jogar? Ah, Libertadores, né? Pré-Libertadores. O Pré-Libertadores. que diz a Comebol? Libertadores da América. Ah! Pré-Libertadores é uma fase. Ah! Quando você vai para as quartas de final da Libertadores é o quê? Quartas de... Não, é Libertadores da América. Então, Tá nem na fase de grupo ainda, mas beleza, vai lá. Não, vamos Vai ganhar lá. do time da Venezuela lá. cara, eu acredito que vai ganhar. Não sei nem qual que é o nome do time. Você lembra o nome do time aí? Universidade Central. Acertou. Central, Universidade Acertou. Central. Você tá bom de cabeça, meu. Bom de memória. Tô, você. cara. Que isso? Nossa, também, né? Mas enfim. Cara, eu acho que o Corinthians vai ganhar, não sei por Vai com o time quanto. titular? Vai com o time titular. Memphis claro. e Yuri na frente? Memphis e Yuri na frente, Garro no meio. A escalação vai ser Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Choca. Ah, João mentira. Pedro Choca. Sério? Opa, E o que aconteceu com o Kaká? Kaká é banco agora, né? Não Nossa. teve como. Choca chegando e o Kaká virou banco. E o Hugo, que eu não entendo o que esse cara tem, que ele vira titular no Corinthians, porque não dá, né? Esse daí não tem a menor condição de jogar no Corinthians. Aí no meio campo vai ser Ranieri, José Martínez, Carrillo e Garro. Yuri e Memphis. Eu acho que vai ganhar. Não conheço muito o time da Venezuela, Dito isso, 2x1 Universidade. 2x1. mas eu acho que ganha. Não sei se vai ganhar tranquilo, não sei se vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que ganhemos 2x0. O que você acha? Fala aí. Eu acho que vai ser 2x1. Eu acho que o Corinthians precisa de algumas peças aí. Não acredito que o Corinthians precisa só de um lateral esquerdo, não. Eu não acho que o Mateuzinho seja um jogador pro Corinthians. Eu acho que ele é limitado, ele é bom ofensivamente. Mas ele é igual o Rodinei. Se alguém lembra do Rodinei no Flamengo, excelente ofensivamente, defensivamente desejar. O André Ramalho, eu acho que ele é um jogador regular para bom, não acho que tudo isso. Porém, esse choque aí, eu nunca vi ele jogar não. Não sei se ele joga bem ou se Não, ele é bom zagueiro, ele é bom zagueiro. É assim, tem que amadurecer, né? Tá, e o Ranieri pra mim não é jogador pro Corinthians. Ele Não, o Ranieri, é eu jogador acho pro assim. Cuiabá. Ele é craque no Cuiabá. No Corinthians ele é medíocre. Nossa, palavra forte, hein? Medíocre, é medíocre. Aham. Não, se eu tô esperando que esse Corinthians é tão grande quanto ele fala, o Ranieri é medíocre. Desculpa falar. Uai, o Ralf chegou no Corinthians, todo mundo achava que ele era medíocre. Todo mundo fala que o Ralf era medíocre? Ele veio do Barueri. Jogando bem ou jogando mal? Jogando bem, E o Ranieri? Veio jogando bem. Nossa, super bem. O Nunca... Ranieri, até a metade do ano passado, todo mundo falava que ele era a melhor contratação do Corinthians. Você vê o nível que tá o Corinthians. Aí... Você viu? O que o Corinthians tava disputando pra fazer o quê? Pra cair. Pra ver se subia. Mas pra... é que aí o restante do time tava uma bosta, né? Então, pois é. Aí chegou um jogador melhor, o que ele virou? Aí ele virou coadjuvante, porque, então. né, você O tem um sarrafo time, aumenta, né? você tem um time que um jogador de defesa é o principal, é porque a coisa tá feia. Dito isso, o pior primeiro volante dos 4 grandes paulistas chama-se Ranieri. O primeiro volante do Santos, o primeiro Quem? volante do Palmeiras, Quem que é o Pituca. Santos? Ruim. Pituca é ruim? Não é ruim, mas o Ranieri é melhor. Não é melhor que Pituca nem a pau. O Pituca, pra ser bom, se ele fosse bom, Emiliano ele jogaria no Martínez Santos. e Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, aquele que tomou aquele drible Emiliano Martínez, eu desconcertante falei, aí. e Aníbal Moreno. E o do São Paulo é o tanto Alisson como o Pablo Maia. Todos esses são melhores do que o Ranieri. Ranieri tem dificuldade em sair jogando. Ele tem batida boa de falta, mas ele não bate falta no Corinthians mais. Ele bate falta? Oxe, não lembra dele batendo falta no Corinthians e no Cuiabá? No Corinthians quando ele chegou? Nunca bateu falta no Bateu. Corinthians. Ele vai editar e eu vou colocar esse vídeo. Brincadeira, não vai editar nada não. Não é bom de editar. Mas eu vou mandar um vídeo pra ele lá, pra ele ficar... Nunca vi ciente. o Ranieri batendo falta. Eu te O mando. Ranieri pra Ele fez mim... um gol ainda de falta. Eu O mando. Ranieri, pra mim, ele é um bom jogador, nada além disso. É um cara esforçado. Que decadência, nós tá falando do Ranieri aqui no primeiro vídeo. Você falou do Mateuzinho. O Mateuzinho, pra mim, é um cara... Ele é um bom jogador também.
eu acho que ele pode ser moldado para ser melhor. O cara é reserva do Varela, pra vocês terem noção. Cara, mas sabe de uma coisa? Pra mim, o Mateuzinho no Flamengo ele foi injustiçado, porque ele não era mau jogador Eu acho. no Flamengo. Eu lembro até que teve jogos contra o próprio Corinthians que ele jogou muito bem. Você, flamenguista, deixa aqui no comentário. O Mateuzinho era bom no Flamengo? Pode, falei. Porque, sinceramente, os poucos jogos que eu me lembro dele no Flamengo, eu me lembro dele jogando bem. O André Ramalho, pra mim, de todos os zagueiros do Corinthians, eu acho que ele é o melhor. E o Gustavo Henrique, você gosta? Gustavo Henrique é aquela história, né? Um jogo pesado. muito bem, outro muito mal. Mesma coisa o Kaká. O Kaká é um jogo muito bem, outro jogo parece que... Mas o Kaká tem um ponto positivo. Ele faz um gol a favor e um gol contra no outro jogo. É sempre assim. É assim. Agora, a lateral esquerda do Corinthians, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Porque assim, o Matheus Bidu vinha jogando bem, não entendo o que está acontecendo esse ano. Não entendo. Porque assim... Eu entendo. O Mateuzinho, quando ele é mais ofensivo, obrigatoriamente o lateral esquerdo tem que ser mais defensivo. Não, tudo bem, Mateuzinho na direita. mas Por exemplo, o Carlos Augusto queimaram no Corinthians. O Carlos Augusto não queimaram? Cara, mas o Carlos Augusto, ele nunca demonstrou o futebol que ele anda demonstrando na Europa no Corinthians. O primeiro jogo dele no Corinthians, eu assisti. Cara, eu achava ele bom demais. Cara, eu achava que era tipo o Ayrton Lucas. Ninguém deu valor nele. O cara vai lá e aonde que ele deita hoje? 2019, Hoje ele briga pra ser titular com o Di Marco só. O Di Marco é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Então, em 2019 eu assisti, ele tinha acabado de ir pro profissional, já estava de vir fazer uns meses já no profissional do Corinthians. Eu assisti um amistoso, Corinthians e Londrina, o jogo foi em Maringá. Eu tava lá no estádio. Cara, ele errava tudo que ele tentava ele errava. Tanto é que a torcida começou a pegar no pé dele. Mas ele era mais defensivo ou ofensivo? Ele era defensivo. Então, esse que é o problema. Ele Ele joga, por exemplo, do que na Internacional? De ofensivo. Por que eu falo do Hugo? O Hugo a gente não sabe se ele tem capacidade ofensiva ou não. Porque ele não chega no limite fundo. Não é que ele não quer. Quando ele chega, ele não cruza bem. Então, mas qual que é o problema? O problema é que esses jogadores, quando um lateral específico, ele é muito ofensivo, ele obriga, o sistema tático do time obriga que o outro seja mais defensivo. Aconteceu isso com o Marcelo, o Carvajal. Eu não achava que o Carvajal era um grosso. O que aconteceu? O Carvajal é um grosso? Não. Mas o Marcelo saiu, o que aconteceu com o Carvajal? Ele foi mais ofensivo do que defensivo. Todo mundo viu que ele não era todo grosso. Isso todo. O Daniel Alves, por exemplo. Quem que é o lateral esquerdo do Barcelona? Quem que era na época? Você lembra? Jordi Alba. Era bom? Era nada. Mas por quê? Porque o Daniel Alves era ofensivo. Quando ele saiu, o Jordi Alba foi renovado com um contrato de milhões, assim, foi tido como craque. Por quê? Porque começou a jogar bem. Mas ele é craque? Não. Mas ele começou a jogar bem. Por quê? Porque todo lateral, ele precisa de... Assim como aconteceu, por exemplo, no Fluminense. Por que o Samuel Xavier e o Marcelo não deu certo no Fluminense? Porque os dois são ofensivos. Um, obrigatoriamente, tem que ser defensivo. Por que quando o Marcelo foi jogar para a seleção... Por que o Marcelo nunca jogou bem na seleção brasileira? Por quê? Por causa disso. Sempre tem um lateral de direito que era ofensivo também. Eu acho o seguinte, não vou nem entrar em assunto de Marcelo, porque o Marcelo, pra mim, é craque do Real Madrid. Na seleção, realmente, assim, altos e baixos. Mas é igual o Ronaldinho, eu acho que... 2006, craque do Barcelona, mas o Ronaldinho é outra história, né? Você tá medindo uma régua muito fora. Craque das suas posições. Sim, mas é uma outra régua. Uma outra régua. Sobre o Hugo, especificamente, né? Porque não dá nem pra gente colocar Hugo e Marcelo na mesma frase. Você tá pensando, você colocou pra gravar, né? Tem certeza? Claro que eu coloquei pra gravar. Só que o Hugo, pra mim, quando ele teve a oportunidade de atacar, ele foi muito mal. Tá. Quando ele defende, só teve 2 jogos até hoje que ele jogou bem pelo Corinthians, que ele defendeu. Foi 2 jogos contra o Palmeiras. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia falar, o principal craque ponta hoje do Brasileirão é o Estevão. Mas o Estevão... Ponta. Mas uma coisa é fato. O Hugo anulou o Estevão completamente. Mas uma coisa é fato. O Estevão, não só contra o Corinthians, mas contra São Paulo e contra Santos, o Estevão não participa do jogo. Ele é um cara que assim, ele é normal. Contra os outros times lá, ele pode jogar muito. Eu até acho ele um excelente jogador. Mas contra times que são rivais, ele não consegue jogar. Ele não joga bem, na minha opinião, claro. Agora, a gente chega no meio campo, você tem Ranieri, você tem José Martínez, você tem Carrillo e Garra. Eu acho assim, o Ranieri, né, eu já falei, pra mim ele é um bom jogador, nada mais que isso, mas eu acho que é um cara que marca muito esforçado, dedicado.
Assim como o José Martins. O José Martins eu gosto dele, eu acho ele muito louco, cara. Brucutu. Ele é muito louco, mas eu gosto. Eu acho que pra jogar no Corinthians tem que ser isso. Bem meia boca. Tem que ser isso no Corinthians. Tem que ser bem a meia boca, é verdade. O cara Todos os jogadores do Corinthians tem que ser meia boca. Não. O José Martins, o cara corre, dá carrinho, Não sabe sair briga, jogando, é expulso. não sabe chutar pro gol. Cara, eu acho assim, Fez um nos chute nos primeiros jogos dele pelo Corinthians, inclusive no 5-2 lá na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense, que eu estava, primeira vez minha na Neoquímica Arena, o cara errava muito passe, isso é fato. Só que assim, de uns tempos pra cá, ele começou a melhorar bastante, melhorou muito, ele começa a avançar. Cara, ele teve um jogo aí que ele jogou como ponta, velho. O cara é volante, jogou como ponta. Então assim, é um cara que pro Corinthians ele é muito útil, a torcida gosta disso. O Carrijo, esse cara joga de terno, na minha opinião. É o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião. Não, eu acho que ele é o mais subestimado. Ele é o Di Maria da Argentina, pra mim. Não, mas ele é o cara que carrega o piano e ninguém fala nada. Calma. Mas é um grande jogador, é um cara que assim, ele domina o meio de campo. Um craque do Corinthians. Normalmente, aliás, vou fazer um adendo aqui sobre o José Martins. Eu acredito que agora, retornando o Breno Bidon vai tomar essa vaga de titular de volta, e eu acredito que o José Martins e o Aniele vão disputar ali a vaga de primeiro volante. Eu acredito. Porque o Breno Bidon, não sei, mas ele é um jogador totalmente diferenciado, meio campista, assim, na qualidade que assim, daqui a uns anos eu acredito que ele vai ser jogador de seleção brasileira. Titular? Talvez. Mas pela safra que a gente vê de Andrés Pereira, de Paquetá, eu acho que o Breno Bidon daqui a uns anos tem total qualidade, classe e potencial para ser titular da seleção. Na função que ele exerce, eu acho que ele é muito bom realmente. Porém, eu não acho que ele é tudo isso, não. Eu acho que a função que ele exerce de box-to-box, de todo campista, daquele meio campo de ligação, volante como meio atacante, aquele que se aproxima para dar opção, como ele marca e volta para marcar, aquele segundo volante que o pessoal fala hoje, mas que não é mais segundo volante, nem aqui na China, que em lugar nenhum mais se fala segundo volante, até porque o Bernardo Silva não é segundo volante. E o Bernardo Silva é um todo campista. Ele rouba a bola, ele participa da marcação, ele participa da construção ofensiva. Eu acho que o Breno Bidon é muito importante para o Corinthians. E não tem comparação que ele é melhor que o José Martínez. Porém, eu não acho que ele vai ser tudo isso também. Eu acho que vai. Eu acho que ele não é nem muito melhor que... Eu não acho que ele é melhor que o Paquetá, eu não acho que ele é melhor que... Eu acho que Não, talvez atualmente não, mas potencial para ser melhor que o Paquetá, Andreas Pereira... quem que é os outros que tem na seleção? O Bruno Guimarães, meu Deus do céu. Vai me desculpar, esses caras aí pra mim é só imprensa, empresário e só porque joga na Europa. Só por causa disso. Porque futebol, não vejo nada. Eu acho que assim, um pouquinho melhor talvez aí o Andreas Pereira. Os outros, ruim. Pra mim, todos... Você acha que o Bruno... Não, ruim não, eu tô sendo exagerado. Mas assim, não é isso tudo que falam. Tá. Você acha que por exemplo, o José Martínez é melhor que aquele meio campo da seleção, aquele grandão que joga de centroavante também? O Joelinton lá? Joel, você acha que é melhor? Cara, você acha que é parecido? Eu vou ser sincero, eu não assisti muito. Nossa, nada a ver. Nossa, igualzinho. Não, nada a ver. O Joelinton lá parece que tem 1,80 e cacetada de altura. O José Martins tem 1,70 e olha lá. Você acha que o Martins é pequenininho? O Martins é pequeno. É do tamanho do Messi. Você nunca viu ele encarando o Messi, não? É um brucudinho, fortinho. Ele é fortinho, mas ele é baixinho. Marombinha. Mas ele é baixinho. Não dá. Tipo o Tevez, você fala. Hã? É tipo o Tevez. É tipo... Trocudinho. Exatamente. Mais ou menos. Só que assim, bom, vamos continuar aí. Rodrigo Garra. Puta, esse daí, velho. Matou um cara. Ih, não sei se podia ter falado isso quando eu YouTube. A gente corta essa parte. O Rodrigo Garra. Corta de novo. Rodrigo Garra. Craque de bola. Corta não, deixa. Isso o YouTube não vai. Nem tá ligando pra nós. 3 inscritos vai ter uma coisa. Vai lá, Rodrigo Garra, matou o cara. Vai lá, cadê? Rodrigo Garra, craque de bola. Foi. Cara, eu não tenho nem palavras. O cara é gênio. Não, tô sendo um pouco exagerado talvez aqui. Pouco? Mas assim, aquele é craque, ele é craque. Muito bom. Muito bom. Para a função... Quem que é melhor do que ele na função? Para a função... Hoje. Para mim, Matheus Pereira. Hoje. Matheus Pereira é melhor. Ascaeta, muito melhor. Hoje, tô falando hoje. Beleza. O Ascaeta tem mais um pique físico. Beleza. Matheus Pereira é melhor que ele? Pra mim, com certeza. Pelo amor de Deus. Pra mim, com certeza. Acho o Garro muito bom, mas Matheus Pereira pra mim... Mano, você tem noção do time do Cruzeiro que é horrível? Você tem noção
no ano passado que era horrível. Cara, eu vou te falar uma coisa. O Yuri Alberto, ano passado, terminou o ano como artilheiro do Brasil. 31 gols. Ele perdeu de gol, tá, e o Memphis? Se ele... Calma. Se o Yuri Alberto tivesse feito a quantidade de gols que ele perdeu, que o Garro colocou ele na cara do gol, o Garro ia terminar o ano com 40 assistências. Aí eu te pergunto, quem que é o centroavante do Cruzeiro no ano passado? Você nem lembra, é tão ruim. o Caio Jorge. Caio Jorge. E ele machucou e é horrível. Mas tudo bem, mas assim... Com todo respeito à família do Caio Jorge. Mas é horrível. É engraçado, você acusou o Garro de ter matado e não era com todo respeito. Ah, ele não fala minha língua, não fala. E outra, Garro, se você tá assistindo esse vídeo aí, vai dormir, rapaz. Você é profissional, rapazão. Vai dormir, vai descansar, que amanhã você tem treino para jogar no Corinthians lá contra o Venezuela. Rodrigo Garro, melhor meia do futebol brasileiro. Eu não acho que ele talvez... craque. Talvez não acho que ele seja... Que ele tenha mais talento que o Arrascaeta. Talvez não tenha. Nesse momento, ele joga mais do que a Arrascaeta. Matheus Pereira, De La Cruz, Rafael Veiga. Nesse momento, ele joga mais. Agora sim, que ele é maior, melhor, eu acho que o tempo vai dizer. Nesse momento, não tem mais talento, mas é o melhor jogando futebol brasileiro. E pra mim é craque de bola, o cara deixa qualquer um na cara do gol. Muito bom, realmente. O lançamento que ele deu pro Memphis lá no gol contra o Santos, espetacular. O cara que tem visão de jogo. Percebe, todo jogo ele pega a bola, ele não pega com toca de lado. Não, ele pega, olha pra frente e procura alguém passando nas costas do zagueiro. Sempre assim, todo jogo. Vamos lá, Memphis Depay. Esse é o craque de nome e o cara que chama a responsa do Corinthians. Pra mim, na minha opinião. Ah, você vai falar, o Garro você acha chama a ele mais responsa. importante que o Garro? Importante, aí são duas funções diferentes. Eu acho que o Memphis Depay ele traz uma importância gigante na questão de marcação, de posicionamento, na questão de segurar a bola, eu acho que o Garro ele é o jogador mais importante do Corinthians por conta de ele ser armador. Pra mim, o craque do Corinthians é o Carrijo. O craque do Corinthians é o Carrijo, por ele ser subestimado, fazer qualquer posição que ele quiser, ele faz. Se ele fizer lateral, ele vai fazer muito bem feito. É o cara que é o maior coringa que o futebol brasileiro tem hoje. Ele e o Gerson, pra mim é eles dois. Que os caras carregam piano, só que o Gerson tem reconhecimento. O Carrijo não tem reconhecimento nenhum. A torcida do Corinthians, fala bem e tal, mas dos quatro, se pudesse tirar o Yuri Alberto, ele, o Carrijo, o Garro ou o Memphis Depay, eles tirariam todo mundo, eles tirariam primeiro o Carrijo, ou o segundo, mas o Carrijo não é intocável, ele não seria intocável. E pra mim, ele seria o mais intocável do time do Corinthians. Quando ele sair, o Corinthians vai perder a mão de vez. Na função que o Christian fala do Garro, que ele é excelente, tá? Eu também acho ele excelente, você fala que ele é craque. Também acho ele muito bom jogador. Porém, na função que ele exerce de armador, ele sim é o melhor. Mas na posição dele, eu não acho ele melhor. Eu acho que tem outros jogadores mais finalizadores, que chamam mais a responsabilidade do que ele. Como quem? Como o Matheus Pereira que eu falei. O Arrasca no auge seria muito melhor que ele, mas beleza, é hoje. Então eu acho que deixa um pouco a desejar assim. Mas pra mim o Matheus Pereira é muito melhor jogador. Nossa. Discordo totalmente. O Rodrigo Garro foi eleito. A gente tá falando de Memphis, ele já puxou de novo pra o Memphis. É mas bom, mas não é tudo isso. Rodrigo Garro foi mas ele é eleito, importante. Rodrigo Garro foi eleito o melhor meia do Campeonato Argentino. Detalhe, com o De La Cruz jogando lá. De La Cruz joga de segundo volante. Mas jogava de meia lá no River. Ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Argentino. O De La Cruz foi o segundo. Detalhe, Rodrigo Garro jogava no poderoso Talleres. Tá o De La Cruz jogava no River. Legal. Beleza. O que mais? No ano seguinte ele veio jogar no Brasil. Bocelli foi o melhor atacante. Melhor meia. E melhor meia do futebol brasileiro no ano passado. Foi ele. Ele fez acho que é doblete que eles chamam, não sei. Que ele deu 10 assistências e 10 gols no Campeonato Brasileiro. 20 participações em gol. E o Veiga faz isso aí quase todo ano. Mas não fez no Campeonato no ano passado, né? Então, verdade. Por isso que o Palmeiras ficou com vice e não foi campeão. E o Corinthians Talvez. O Corinthians começou o ano mal. Tá na pré aí, vai disputar a pré. Não tem problema, porque se o Corinthians tivesse feito uma campanha, olha, de 10º colocado na primeira parte do campeonato, eu acho que assim, teria chegado no final disputando o título. Ou não? Você não discorda? Discordo. Tá bom, não, porque do meio pra frente ali, os caras já estão disputando o quê? Não, é por isso que eu tô te falando. Se o Corinthians... São Paulo abriu uma vantagem na Libertadores. Até a 30ª... Não, 30ª. Até a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava disputando para não cair. Da 29ª até a 38ª, o Corinthians engatou 9 vitórias seguidas, conseguiu o quê? 27 pontos. Se o Corinthians tivesse uma campanha de 10º colocado
na 29ª rodada, com 27 pontos, talvez o Corinthians teria disputado o título no final. Mas o Corinthians... Porque ganha de todo mundo. É porque tava muito bolado naquela briga do rebaixamento. Era uma vitória, já subia 4 posições. Só que assim, eu acho que poderia ter... Não sei, não lembro a tabela certinho. Eu entendo a lógica. Mas que você assim, tá falando. Tem eu lógica, garanto pra você, o Corinthians teria terminado no mínimo em terceiro colocado no ano passado. Só que assim, o início, até assim, a segunda metade do campeonato, o Corinthians fez muito mal. A campanha muito ruim. Muito ruim. Então, pagou o preço. O final foi ótimo. Então, sobre o Memphis Depay, minha opinião, o cara, ele é muito bom jogador, ele é craque de bola também, não é, obviamente... Diferenciado. Não é o Neymar, ele, enfim, nessa prateleira mundial, ele tá bem abaixo de Neymar, tá abaixo de outros jogadores que vieram jogar no Brasil, tanto que o Marcelo, mas, enfim, é um grande jogador que veio jogar e ele é diferente. Ele é diferente. A nível nacional, ele é diferente. Yuri Alberto. Tá numa excelente fase. Isso aí é o melhor que você pode esperar dele. Se eu fosse o Corinthians, vendia urgente. Porque ele não vai entregar mais do que isso aí. Cara, e ele tá entregando no Campeonato Paulista. Então, sabe quem tá aparecendo? Mantuan pra mim. Tá voando, mas ele é horrível. Não que o Yuri Alberto é horrível. Nem o Mantuan é horrível. Mas assim, não é nada de... Ele tá fazendo os golzinhos no Paulista, beleza. Ele fez contra o Palmeiras, ele fez contra o São Paulo, não. Não, São Paulo não, ele fez contra o Santos. Não, ele fez contra o... Contra o Santos, né, não foi? Ele fez contra o Santos e contra o Palmeiras. São Paulo tem não. 3 gols só no campeonato. Então, mas é isso que eu falo, tipo assim, ele já tá jogando bem, ele não tá fazendo mais aquelas grossices dele. Não, o Yuri Alberto mas é isso aí, velho, bem rápido. Ele tem uma questão que se o psicológico dele estiver bem, ele joga. Se estiver mal, acaba. Ele não é um centroavante igual o Pedro, ele não é um centroavante igual o Gabigol. O Gabigol na fase boa também, né? Mas enfim, ele não é um centroavante classe A. Mas pra mim ele é um cara muito útil. Ele é um cara, na minha opinião, é que assim, na função centroavante, o Caleri é melhor que ele. Só que hoje ele é um jogador muito melhor que o Caleri. Mais participativo, você fala. É porque assim, o Caleri, pra centroavante, o Caleri é o cara. Só que tá muito mal o Caleri. Não, o Caleri não jogaria bem com o Memphis. O Memphis não tem toda aquela explosão. Exatamente. O Yuri Alberto já é mais velocidade. Eu entendo. Exatamente. Dos velozes hoje, o Yuri Alberto nem seria do pior. No ranking ele estaria talvez top 3 de mais velozes centroavantes do brasileiro. Sim. Talvez eu acho que nem, por exemplo... Mas não é tudo isso. Não, ele não é craque, mas ele é um bom jogador. É um cara muito útil pro Corinthians. Talvez jogaria na Europa em algum time. Inicialmente em um time de segunda, né? Não daqueles top em Europa. Mas talvez jogaria. Por exemplo... Portimonense, esse seria o time que jogaria Não, eu acho assim que ele tem nível pra jogar no Manchester City. Valladolid, time do Ronaldo. Não, Manchester City. Puta, viajei. Não, é isso que ele fala mesmo. Não, todo dia ele fala isso. Seria o Haaland ou o Yuri Alberto? Não, Haaland, não gosto muito. Não é tão rápido, sabe? Não, eu acho que ele teria potencial pra jogar no Arsenal, por exemplo. Ah, pelo amor de Deus. Cara... Não, vai virar quase isso aí. Pode virar. Pelo amor de Deus. Cara, o cara tá falando, ele é melhor que o Gabriel Jesus? Melhor que o Gabriel Jesus. Ele é melhor que o Gabriel Jesus? Melhor. Pelo amor de Deus. O que é o Gabriel Jesus? Rapaz, o Gabriel Jesus é uma piada, na minha opinião. Ele é melhor que o Saka, que joga cruzado de... Não é o Saka. Ele é melhor que o Havertz. Eu não sei lá. O Gabriel Pode Jesus ser é que eu melhor que o esteja Havertz. equivocado, mas eu acho que o Havertz nem é Não, também acho. Não acho que ele é tudo isso. Ele joga não, eu não acho que ele... Não tô falando que ele não é ruim. Eu tô falando que eu não acho que ele é centroavante e nem segundo atacante. Então você fala que ele é melhor, o Yuri Alberto é melhor na função de centroavante. Cara, eu não vou comparar os dois, porque eu acho que o Havertz não é um atacante. Mas ele joga de centroavante lá no coisa. Mas beleza, eu entendi o que quer dizer. Eu acho que ele é mesmo nível, talvez, do Martinelli. O Martinelli também é fazedor de gol. O Martinelli é um excelente jogador. De verdade. Mas o Martinelli não é fazedor de gol. Sabe qual é a minha sensação? O que eu fiz abrindo esse canal com o Christian depois de uma porcaria dessa que ele fala? Ele é igual o Martinelli. Ele é igual... Você tem noção do que é isso? Do cara que joga a Copa do Mundo. Foi o único jogador bom na Copa do Mundo, da última Copa do Mundo. Foi ou não foi? Não, o único. O único. Quem foi o bom do Brasil? O Neymar. Neymar jogou bem no Brasil? Neymar só contra a bem. Croácia, o resto? Cara, o Neymar jogou bem. Ele se machucou, é verdade que ele passou acho que 2 ou 3 jogos, eu não lembro. Isso é o Neymar jogou bem. Que outro jogo que ele jogou bem? Cara, Você não lembra porque ele fez... O Brasil jogou na Copa contra quem? Contra a Sérvia, Suíça, Camarões. Se eu não me engano, ele jogou contra a Suíça e contra a Sérvia. Não, já que aí ele se já. machucou e jogou contra Camarões.
Aí não jogou contra Camarões e nem contra a Coreia. O Richarlison foi bem na Copa. Por incrível que pareça. Primeiro jogo. O Ruim. resto? O Richarlison é o Yuri Alberto é mais jogador que o Richarlison. Ah, pelo amor de Deus. Não é? Não, óbvio que não. O Richarlison é ruim. É, mas o cara não é melhor. Não é pior do que o Yuri Alberto. Não. Não, você tá achando que o Yuri Alberto é um craque. Não, tá bom. Não, de Ok. verdade, ó, se você acha que o Yuri Alberto é melhor que o Martinelli, que o Richarlison, que o Gabriel Jesus, eu não por acho que ele não tá na seleção? Eu não acho que ele é melhor que o Martinelli, eu acho que ele é o mesmo nível. Por que ele não tá na seleção então? Já que ele faz a ponta esquerda e o centroavante. Meu amigo, seleção brasileira, aí é outra história, pra um outro vídeo Nossa. que a gente tem que comentar. Tá, então, já cansa. Mas... Você quer falar do técnico? Pra encerrar o Corinthians? Não, acho que faltou o goleiro. O Hugo O Souza? técnico eu não vou nem comentar. Tá, o Hugo Souza. Por quê? Você tem medo, né? Não tenho medo. Tem medo sim que eu te conheço. Não Tem medo. Fala, Não, mas a gente fala. Mas vamos falar do Hugo Souza que a gente pulou o goleiro. Bom, muito bom goleiro, vai lá. Craque? Nossa, só isso? Não, pra mim ele é nível Everson do Atlético Mineiro. São dois muito bons goleiros que tem fases boas e ruins. A fase ruim ainda do Hugo Souza não veio ainda. Ele tá num momento muito bom. Só que é o Neneca. É o Hugo Neneca. Você lembra do Hugo Neneca no Flamengo? Começou voando e o que aconteceu depois? Uma temporada voando. Quantos anos ele tá no Corinthians? Olha. Nem um ano. Não tá nem um ano já. Pois pegou é, seis pênaltis. pois é, o Flamengo Se o Corinthians chegou no final do Campeonato Brasileiro É igual o 9 Mateuzinho. horas seguidas, foi porque ele pegou muito. Legal. Inclusive ele pegou pênalti aí de um jogador médio aí, de um time rival. Matou bem? Não sei. Catou no ângulo? Não sei. Acho que é assim, isso goleiro bom pega pênalti que o cara bate É mal. isso aí. É isso aí. É Porque isso se aí, o cara verdade. bate bem, É o goleiro verdade. não pega. Eu concordo. Então, vamos encerrar essa primeira parte do vídeo.